Diretamente da Grande Itapetininga para todo o universo, começa agora o Trigal Podcast. Se você também acredita que este mundo tem um fio condutor, aqui é o seu lugar. Bom dia, Guto Nunes! Muito bom dia, minha locutora, e bom dia para você que acompanha o Trigal Podcast. Estamos juntos em mais um episódio. Eu sou o Guto Nunes, estou com você todas as manhãs para falar daquilo que importa, tá? O Trigal é a espiritualidade dos dias úteis, quando nós aí temos que enfrentar a vida, e isso pede de nós um pouquinho mais de reflexão, né? Um pouquinho mais aí de atenção nas coisas que acontecem. O grande tema de hoje é a respeito aí da correção, né? Ou seja, como corrigir alguém ou corrigir alguém de uma maneira que você não se torne um saco, né? Ou seja, que você não seja a pessoa mais odiada do mundo. Acho que é uma certa preocupação das pessoas. Por quê? Porque normalmente quando você corrige da maneira errada, você se torna apenas um chato, tá? Agora, quem busca não corrigir para nunca ser o chato também tá errado, né? Porque existem algumas situações que exigem de nós que tenhamos a responsabilidade de corrigir, e não corrigir é sim uma forma de nos ausentar das nossas responsabilidades e piorar a situação, né? Deixar o barco à deriva, tá bom? Então bora lá, para começar. Primeiro, né? Nós queremos que as pessoas ao redor melhorem, né? Isso é um sentimento bom, tá? Então você quer que as pessoas que estão ao seu lado, as pessoas que você convive, as pessoas que você encontra na rua, você quer que todas elas melhorem, né? Existem um certo padrão que você acredita ser o melhor, e diante dele você julga então a ação das pessoas, e tem ali uma disparidade, né, entre o ideal e aquilo que as pessoas estão vivendo. Diante disso, vem em nós esse comichão, né, essa vontade de corrigir as pessoas. No entanto, lembre-se sempre, né, que a primeira coisa para que isso já comece de certa forma, a fazer sentido, né? Essa correção a fazer sentido, a primeira pergunta que você tem que fazer é a seguinte: você tem alguma responsabilidade sobre essa pessoa, né? Você tem alguma responsabilidade diante dela? Ou seja, é teu dever corrigi-la, tá? É importante pensar isso, porque quando é teu esposo, quando é teu filho, quando é teu subordinado no trabalho, sei lá, num grupo, você é o líder daquele grupo, de alguma forma você tem uma responsabilidade. Aquelas pessoas confiam em você para que você as corrija, tá? Então já parte de um lugar muito próprio, né? Então, assim, aquela pessoa não precisa pedir para você corrigi-lo, porque é teu dever fazer isso. Agora, para as outras pessoas, né? Para pessoas que estão em pé de igualdade com você, ou para pessoas que você não tem nada a ver, pessoas que talvez você nem conheça, né? Essas pessoas, elas precisam pedir. Tá? Elas precisam pedir, porque senão é invasivo, senão é chato, por mais que você esteja certo, tá bom? Deixa eu dizer isso pra você aqui, tá? É igual aquela pessoa que sei lá, tá andando na rua, aí vem alguém e dá um conselho de saúde pra ele, né? Dá um conselho de, olha, você deveria comer menos fritura, sei lá, né? Deveria parar de beber. Tem um cara lá do sul, se você jogar foto dele no Google aí, você vai ver bem o que eu tô te dizendo aqui, que é o seguinte, né? Ele se chama Guerrinha, é um cara muito engraçado, ele é um comentarista de rádio, escreve pra jornal, tudo, há muito tempo, né? Então ele tá assim há anos na empresa lá gaúcha, na imprensa gaúcha, e ele faz parte de uma rádio chamada RBS, né? Que é de um grupo, né? Que tem tanto TV quanto rádio chamado RBS, então ele é muito conhecido lá no sul. E o Guerrinha, ele é muito inchado, você olha pra cara dele, ele parece um sapo, assim, sabe? Ele é totalmente vermelho, inchado, é uma cara de alcoólatra, pra falar bem a verdade pra você, sabe? Não sei se você já viu aqueles caras que acabam bebendo demais, tudo tal, que fica inchado, fica parecendo um mocotó, como diria os mais antigos, né? E ele tem essa cara, uma cara muito inchada, sabe quando você vai na praia e o teu braço fica inchado, ou quando você tem dengue, né? Eu tive essa experiência de ter dengue, que fica muito inchado, fica muito vermelho, e você coloca o dedo assim, aperta um pouquinho, faz um pouquinho de pressão e tira, aí aquilo fica marcado de outra cor, a sua pele. Então ele tem muito disso. E uma vez ele tava falando que ele tava com um certo amigo, assim, uma hora esse amigo chegou e falou pra ele, falou o seguinte: Guerrinha, eu gosto muito de você, então, pelo amor de Deus, né, você tem que parar de beber. Aí ele olhou pra cara desse cara e falou assim: olha, meu amigo, eu nunca bebi na minha vida.
o que eu tenho é uma doença. Ele explica lá a doença que ele tem e por isso ele fica tomando muito corticoide. E o corticoide ele tem a retenção hídrica mesmo, né? Então ele tem essa retenção de água, por isso que ele fica tão inchado assim, ele sofre muito com isso, né? Aí ele falou que o cara ficou desesperado, né, na hora, né? O cara viu que deu uma baita bola fora, pediu pelo amor de Deus perdão, tudo tal, ficou muito desconcertado. Mas foi bom pro cara aprender, né? Porque ele quis enfiar o dedo onde ele não foi chamado. Ele não é o médico do Guerrinha, né? Ele não era o responsável pela saúde do Guerrinha e tudo mais. Então, era muito importante que ele entendesse também qual que é o lugar dele, porque senão ele se torna uma pessoa chata, né? As pessoas têm o direito de viver a vida até mesmo da forma errada, se ela não está prejudicando outra pessoa, tá? E quando você quer simplesmente consertar todas essas coisas, você acaba desviando do principal. E o principal é o quê? É aprender a amar essas pessoas, tá bom? Se você e muitas vezes o corrigir, ele é um substituto mental que nós temos para não precisar amar essas pessoas. Então o que acontece? Alguém começa a encher o nosso saco, ou alguma coisa, vamos dizer assim, começa a se tornar um pouquinho mais que tá te incomodando um pouquinho aquela situação, você vai com o âmbito, né? Você se coloca como a grande pessoa, o grande iluminado que irá corrigir aquela pessoa, mas o teu desejo real não é de melhorá-la. O teu desejo real não é de ajudá-la a ser melhor. O teu desejo real é o quê? É que ela pare de te encher o saco, ela pare de te incomodar. Então, quando surgiu o desejo de você corrigir alguém, a primeira coisa é você ver, eu tenho responsabilidade sobre essa pessoa, ou seja, é minha obrigação corrigi-la? Não. Vamos partir da situação que não, tá? Não é. Tá, agora, a partir disso, né, você vai pensar então, olha, da onde surge esse desejo em mim? É porque eu quero o bem daquela pessoa? É porque eu de fato quero ajudá-la? Ou porque eu simplesmente estou sendo incomodado por aquele erro, por aquela opinião que a pessoa tem que é diferente da minha, tá bom? E terceiro ponto, cara, que esse aqui é o mais importante, quando você for corrigir alguém, e isso vale tanto para aqueles que são da sua responsabilidade, como para aqueles que não são, o teu intuito deve ser de que a verdade prevaleça. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você não pode entrar nessa correção com uma cabeça de quem sabe tudo, tá? Uma cabeça de que, olha, eu estou certo e você está errado. Tá? Sem a disposição de ouvir e de entender quais são os motivos daquela outra pessoa, tá bom? Porque senão você vai criar um espantalho na sua cabeça e no fim vocês não vão chegar em lugar nenhum. Por quê? Porque você vai ter uma preguiça, né? Uma preguiça intelectual, na verdade. Então o foco tem que ser a verdade, ou seja, que os dois ali, você tem que estar disposto, olha, que nós dois sejamos convencidos pela verdade, pela realidade, pelo que é melhor nesse caso. Tá? E não simplesmente que eu ganhe ou que você ganhe. Porque, infelizmente, principalmente quando se trata mais em dramas familiares, né? As situações elas são tão complexas, elas são tão profundas. Cada um tem tanto razões do seu lado, né? Todos têm razões para suas atitudes, que muitas vezes, se você não aceitar, passar por cima para que o melhor aconteça, o bem aconteça, você nunca chega em lugar nenhum, né? Todos estarão ali com a sua dose de razão, brigando para que o outro simplesmente engula a sua dose de razão e não disposto a aceitar a dose de razão do outro, tá? Então, tenha muito isso em mente, tá bom? Que esse é um passo necessário, esse passo de humildade. Se você não é capaz, se você olha para você e você fala, olha, eu não sou capaz. O que eu quero é que ele aceite simplesmente essa verdade e não estou a fim de ouvi-lo, de compartilhar isso com ele. Olha, se está nessa situação, então muitas vezes é melhor você não corrigir. Quando a pessoa está sob a sua responsabilidade, ou seja, é seu filho, é seu esposo, é seu subordinado, muitas vezes é exigido de você tomar uma decisão pelo bem do grupo, né? Então, pelo bem de todos, muitas vezes é melhor você tomar uma decisão até que errada do que não tomar decisão nenhuma, né? Então aquela pessoa precisa de uma decisão de você. Então, diante disso, você vai ter ali que, de certa forma, se aplicar, né? Você tem que aprender a amar aquela pessoa, olhar aquela pessoa com os olhos que Deus olharia, né? Com os olhos que alguém que ama aquela pessoa olharia e ver o que é possível, então o que é o melhor
para aquela pessoa para que você haja, tá? Lembre-se, né, que a posição de liderança é uma posição que ela tem que ser pautada também pela caridade, né? Não só pela justiça, também é justiça, mas também pela caridade, né? Porque você tem responsabilidade também sobre aquela pessoa, sobre o rumo da vida que aquela pessoa irá tomar, tá bom? Então, só recapitulando aqui, primeira coisa é saiba, é teu dever fazer ou não é? Se não é, muito cuidado, tá? Porque senão sim, você estará sendo chato, tá? Quando for agir, não transforme o argumento daquela pessoa no espantalho, né? Então o que isso quer dizer? Não não inicie brigando contra uma ideia que você tem na sua cabeça, mas inicie querendo ouvir, querendo entender o que levou aquela pessoa a tomar aquela decisão. E se o caso for, vamos dizer assim, se você precisar mesmo corrigir, ou talvez até uma correção um pouco mais dura, olhe para aquela pessoa com amor, tá? Corrija visando um bem para aquela pessoa e não simplesmente, vamos dizer assim, como espantando algo que incomoda, como se espanta, sei lá, uma abelha ou se mata um inseto que entrou na casa. Não é assim que funciona com pessoas humanas, tá bom? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus. Se ficou alguma dúvida, é só mandar lá no Instagram, @GutoNunesTrigal, e não esqueça de se inscrever aí no podcast, tá bom? Até o próximo episódio.